Graça e paz, povo de Deus. É uma alegria estarmos juntos nesse momento e podermos compartilhar da boa notícia do Evangelho da graça do nosso Deus. Você já sabe como eu vou começar, mas eu vou começar assim. Preciso pedir a você 3 coisas. Primeiro, que você se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição. Faz com que a gente possa atingir mais pessoas e tocar no sininho, você vai receber as notificações sempre que chegar um conteúdo novo. E pela graça e bondade de Deus, nós sempre temos coisas novas para compartilhar. Uma segunda coisa que eu quero te pedir é para compartilhar com as pessoas que você conhece o link desse nosso encontro de hoje, para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento das revelações de Deus. E não deixar de curtir a nossa live. Eu creio que Deus tem muitas coisas legais. Estar juntos nesse momento já é uma vitória. Podermos viver esse tempo na presença de Deus. Então vamos orar? Agradecidos por estarmos juntos. Nós não temos tempo a perder, precisamos avançar, portanto, vamos. Pai, eu te agradeço por estar aqui, porque eu sei que o Senhor está nos conduzindo. E a tua palavra gera vida no nosso espírito. E nós podemos estar juntos agora com essas pessoas que estão conectadas, tanto aqui no YouTube, na TV e pelo aplicativo. É muito bom que a tua palavra possa tocar os corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Essa é a realidade. Distante do Senhor você não vai conseguir viver. Distante do Senhor você não vai conseguir alcançar a plenitude que Ele tem para nós. E eu quero voltar no texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo de número 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo de Deus é que nós sejamos mantidos, íntegros, completos. É muito interessante que quando ele vai estabelecer uma aliança com Abraão, eu estava lendo, ele diz algo direto e contundente para Abraão. Ele diz: ande na minha presença e seja perfeito. Esse texto ele ficou batendo na minha mente. Quando eu li, ele saltou diante dos meus olhos. E aí eu fiquei pensando, mas o que significa isso? Andar na presença de Deus é algo fácil, muito fácil de compreender. Mas ser perfeito? Na realidade, o que Deus estava falando para Abraão? É muito, 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 muito importante. Gênesis capítulo 17, versículo 1, na nova tradução de Almeida, NAA, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Essa ideia de perfeito aqui é uma palavra tamiim, é uma palavra hebraica que o sentido dela é completo, inteiro. Então o desejo de Deus é que nós sejamos encontrados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo inteiros, completos, não fragmentados. E aí você vai entender, nós estamos
E continuamos falando de emoções. Falamos disso na última live e vamos falar sobre isso novamente. As nossas emoções, quando elas não estão centradas em Deus, elas nos fragmentam. Nós vamos quebrando, nós vamos ruindo, nós vamos fragmentando, nós vamos feito em pedacinhos. E por estarmos fragmentados, nós muitas vezes não conseguimos andar na presença do Senhor. E sabe qual é a consequência disso? Nós nos afastamos de Deus, ou então acontece um fenômeno muito, muito sério. Nós nos tornamos extremamente religiosos. Porque nós acreditamos que se obedecermos a ritos, preceitos, fizermos na medida da fita, nós seremos aceitos, nós seremos reconciliados e vai gerar um apaziguamento nas nossas emoções. Então, aquela fragmentação que na verdade existe e está dentro de nós, ela é coberta por toda a religiosidade. Mas eu pergunto, resolve o problema? A palavra de Deus para Abraão é que ele deveria andar na presença de Deus e ser completo. Então nós vamos entender que essa fragmentação, ela nos afasta de Deus. Mas muito pior do que isto, ela nos afasta das outras pessoas. Mas eu acho que o mais contundente e o mais doloroso, sabe o que acontece? Ela nos afasta de nós mesmos. E aí a nossa fragmentação, esse quebrar do nosso coração, essa dor que a gente carrega nas nossas emoções, elas vão minando a nossa vida. E de repente um dia você acorda completamente desestruturado, completamente quebrado, completamente destituído de amor próprio, de respeito, de vida. E aí, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos desesperadamente nos reconciliar com Deus, reconciliando conosco, nos reconciliando com o outro. Mas eu pergunto para você, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode caminhar esse caminho? Ou eu preciso primeiro conversar com você, para a gente entender como a gente chega a essa situação. O nosso bate-papo aqui é curto, é rápido, é para você começar a pensar e encontrar na palavra de Deus os caminhos. Sabe o que vai nos fragmentando? Quando você é rejeitado. A rejeição, ela produz uma dor profunda dentro de nós. Saiu aqui o meu retorno. E aí, deixa eu tirar, porque senão eu não consigo me concentrar em você. E aí a gente descobre o quanto é desafiador essa fragmentação, vinda da rejeição, do abandono, do medo, do abuso, de tudo isso que toca na nossa vida de uma forma profunda. Ela nos marca e nos aprisiona. Nós ouvimos a palavra de João no capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente não consegue viver essa plenitude. A gente ouve o texto de 2 Coríntios no capítulo 5, diz que pelo que se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, mas na realidade as coisas velhas não passam. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente abre o coração para que Deus possa nos curar? Para que Deus possa nos curar. Eu vou entrar com você em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Esse texto fala de confessar os nossos pecados. Mas, pregador, você vai falar de pecados? Eu quero que você fale de emoções.
É que a gente precisa entender que quando você está ferido, isto vai gerando dentro do seu coração um mecanismo de rebelião. É muito interessante porque quando você é injustiçado, principalmente se alguém está exercendo autoridade sobre você e essa pessoa frustra você porque ela comete uma injustiça. E aí quando essa injustiça ela vem, o que acontece? Você se rebela contra a autoridade. E toda vez que a gente se rebela contra a autoridade, a gente está pecando. Eu queria poder explicar esse mecanismo de rebelião e ferida. E eu queria que você pensasse da seguinte forma. O seu pai, o seu pastor, a sua mãe, o seu tio, alguém que deveria proteger você, que deveria cuidar de você. Essa pessoa fere você com injustiça, fazendo algo que ela realmente não deveria fazê-lo, mas ela faz. E aí você se rebela, só que quando você se rebela, no seu coração, você diz de verdade que você não aceita mais. Você não aceita mais a liderança dela. Então, dentro de você, você não quer mais se subordinar. E muitas vezes você tem que se colocar em obediência a essa pessoa. E aí você começa um estágio profundo dentro de você, lutando contra essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Isso vai matando você. Porque você entra num ciclo de rebelião e ferida. Cada vez que você se rebela, vai gerar mais ferida, vai gerar mais dor, vai gerar mais angústia. E aí o que você vai fazer? Para onde você vai? Você entra num ciclo descendente. Até que você reconheça que, embora a sua afirmativa de injustiça seja legítima, o comportamento não deveria ter sido esse. E aí você precisa se alinhar com Deus. Você precisa confessar diante de Deus. E aí quando você confessa e você libera esse fluxo de dor, esse feixe de dor, o que vai acontecer? Você vai ser restaurado. Deixa eu compartilhar um negócio com você. Os meus pais, eles se separaram. Eu tinha 16 anos. Isso foi uma tragédia na minha vida. Pela misericórdia de Deus, eu posso dizer para você, eu estou aqui compartilhando com você, mas eu estou te falando hoje. Talvez você já tenha ouvido essa minha história em alguma outra palavra, em alguma outra pregação, mas essa atitude do casamento deles marcou profundamente a minha vida. Mas isso já foi resolvido. Então eu posso falar disso sem dor, sem problema. Eu posso falar disso livremente. Então eu quero te contar como foi esse processo e como ele foi profundamente doloroso para mim. Porque o que aconteceu? Meus pais se separaram. E aconteceu um problema em que eu acabei ficando entre os dois. Preste atenção, eu aprendi na dor que o casamento dos meus pais não tem nada a ver comigo. Eu precisei crescer, aprender e elaborar esse sentimento para liberar perdão sobre o meu pai, liberar perdão sobre a minha mãe, para que eu pudesse ser curado. Porque eu era filho deles. O meu pai, embora deixou de ser um marido da minha mãe, ele continuou sendo meu pai e continuava tendo que ser uma referência para a minha vida. Mas eu não entendia isso, então eu lutava contra ele. Eu tomei partido. E é algo que um filho nunca deve fazer. Mas isso foi muito doloroso, muito doloroso, muito doloroso.
até o dia em que eu resolvi isso. E não foram necessários 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu carreguei isso por anos. Você entende o que isso significa? Isso marcou a minha vida por muito tempo. E detalhe, isso não tem nada a ver com o erro deles, não, com a dificuldade deles, não. Tem a ver comigo. Fui eu que errei. Eu que me coloquei numa posição que eu não deveria ter colocado. E isso trouxe problemas para o meu casamento. Mas graças a Deus, isso foi resolvido no momento em que eu expus isso diante de Deus, no momento em que eu fui confrontado a respeito da minha dor. Eu entendi que eu carregava feridas do passado e eu entendi que eu precisava de cura. O que aconteceu? O problema foi resolvido e eu fui liberto. Então eu quero mostrar para você como isso é importante. Porque se você tem um problema nas suas emoções, você precisa de ajuda. Então você primeiro tem que crer que Deus pode de fato mudar a sua história. Pode mudar a sua vida, pode tocar em você de uma forma profunda para que você seja curado. Vamos adorar ao Senhor. Vamos nos colocar diante dele, porque tem mais de Deus para nós nessa noite. Poderoso tu és, Senhor, só tu és santo. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Como é bom entender o teu direcionamento. Como é bom mover-me dentro da tua revelação. Eu posso aqui nesse momento expressar coisas que me fizeram dor, me fizeram sofrer e poderiam ter destruído a minha vida. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pelo teu amor, que me ensina a como eu posso me mover. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu entrei em contato com essas lembranças dolorosas, quando eu as expus, foi aí que o processo de restauração começou a ser feito. E isso foi um processo. Foi um processo. Você está tendo a oportunidade de ouvir de alguém que teve problema com o seu pai, teve problemas com a sua mãe,
porque a vida deles marcou a minha vida. E Deus usou o Espírito Santo. Deus usou pessoas para me confrontarem. Deus, Ele me conduziu nesse processo, sabe? E a coisa mais incrível que eu posso dizer para você, é que lidar com esse problema trouxe liberdade para a minha vida. Eu pude, alguns anos atrás, me reunir com meu pai e pedir que eu já era um homem adulto, mas eu precisava honrá-lo. Eu precisava dizer para ele o quanto ele foi relevante, o quanto ele foi importante, o quanto eles abençoaram a minha vida, o quanto a minha mãe pôde abençoar a minha vida. E eu pude pedir a eles que colocassem as mãos sobre mim e me abençoassem. E hoje nós temos um relacionamento absurdamente saudável. Mas sabe por quê? Porque eu fui curado. Preste atenção, não se trata do problema do relacionamento deles ou deles com Deus, não. Foi o meu problema com Deus e com eles que foi resolvido. Então você entende que quando você tira esses sentimentos de dentro de você, você elabora-o e coloca para fora, cara, você se torna livre. E aonde é que está a sua liberdade? A tua liberdade está em que você tira essas emoções feridas das mãos de Satanás. Você tira isso. É muito legal. Você tira isso das mãos de Satanás e você avança. Avança para uma nova vida, avança para um novo tempo, avança para um novo tipo de relacionamento. Você começa a caminhar de uma forma diferente. Sabe? É muito interessante você olhar para as palavras de Jesus, quando Jesus olha para aquele homem de mãos mirradas e fala para ele: lembra-te de onde caíste. Então você precisa lembrar o ponto, porque quando você orar sinceramente, com verdade e disposto a abrir esse alçapão cheio de coisas guardadas, cheio de quinquilharias, cheio de trapos de imundícia, a sua justiça própria, porque você não admite, você não abre mão, você não se liberta, sabe? Isso se torna um peso para você. E aí você tira das mãos de Satanás o poder de te oprimir. Porque eu precisei passar por um tempo na minha vida em que eu fui oprimido, em que eu fui fustigado, em que os planos de Deus poderiam ter sido roubados da minha vida, eu poderia ter perdido a minha vida, porque eu andei e fiz coisas que eu não deveria ter feito. Sabe para quê? Eu quase destruí a minha vida tentando ferir o meu pai. Talvez você esteja nesse caminho, talvez você esteja nessa rota, você esteja tentando chamar a atenção. Você esteja tentando resolver isso, mas você precisa reconhecer, você precisa abrir o coração. Esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldade tem revelado tantas dores, porque as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, elas foram obrigadas a parar. E aí elas tiveram que ser confrontadas com a sua dor. Não tinha mais como entorpecer, não tinha mais como fugir. E muitas pessoas estão com dificuldades de fazer esse enfrentamento. Irmãos, vencer as lembranças, vencer a dor, vencer o medo, vencer tudo isso que você carrega. É possível quando você abre o coração, quando você abre a vida, quando você simplesmente diz: sim, está doendo. Sim, eu posso tornar a minha vida completa. Será que não é isso que está impedindo você de viver a vida abundante? Jesus fez uma promessa. Ele disse: olha, o ladrão veio para roubar, matar e para destruir, mas eu vou trazer para vocês uma vida abundante.
eu vou trazer para vocês uma vida plena. E eu quero que você se lance nessa vida, mas você não vai conseguir se lançar nessa vida trazendo um fardo pesado da dor, do ressentimento, da mágoa. Eu falei aqui para você nesse momento da minha ferida com o meu pai. Mas talvez você tenha uma ferida com o seu cônjuge, você tenha uma ferida com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com alguma liderança espiritual, com alguém que fez uma coisa horrível para você, com alguém que deve para você, que gerou problemas. Sabe, é preciso parar e fazer um inventário do que você está carregando na mochila que está nas suas costas, mas que ninguém pode ver. Quais são os fardos que você está carregando que afetam o seu corpo, afetam o seu jeito de pensar, afetam o seu jeito de simplesmente viver. Para pensar sobre isso. Entenda essa dimensão de vida que Deus tem para você. É uma vida livre. Mas você tem que confrontar, você tem que se expor diante de Deus e você tem que se colocar diante do poderoso Deus para que Ele rompa, Ele leve sua vida para um novo lugar. Deus tem coisas para a gente. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como é que Ele te liberta? Quebrando esse jugo de dor, quebrando esse jugo de fragmentação. Uma vida cindida, uma vida quebrada, uma vida rompida dentro de si mesmo, não alcança a plenitude, não alcança a liberdade, não alcança os mais altos padrões de vida que Deus tem para mim e para você. Porque Deus tem padrões de vida para nós excelentes. Deus tem padrões de vida para nós que vão levar as nossas vidas a um lugar que nós nunca entramos, mas nós só entramos nesse lugar quando nós formos curados. Abra o seu coração nessa noite, abra a sua vida e admita: eu preciso de cura nas minhas emoções. Olha, daqui a uma semana nós vamos liberar um seminário de cura, um momento para você estar com a gente, presencial, não vai ser online, presencial, para poucas pessoas, porque eu creio que nesse tempo Deus pode trazer profundas transformações na sua vida. Adore ao Senhor. Eu vou voltar para a gente orar, para eu poder ministrar sobre a sua vida. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Oh Deus. Eu fico pensando como o apóstolo Pedro, naquele momento em que ele negou a Jesus, o quanto ele chorou. O texto de Lucas, no capítulo 22, versículo 62, diz que Pedro, quando ouviu o galo cantar, ele chorou amargamente. Ele teve um choro de alma, um choro de amargura. Eu fico pensando naquela mulher samaritana que estava ali no poço de Jacó, completamente fragmentada. Aí você vai dizer assim aí: mas ele pecou. Ela estava em pecado.
que as nossas emoções feridas estão fazendo com a gente? Como a gente está de verdade dentro? Será que a gente não está com esse choro amargo dentro de nós? Esse fardo de uma dor que não precisa estar mais nesse lugar, porque toda dor foi pregada na cruz. Todo abandono foi colocado na cruz. Toda injustiça foi colocada na cruz. Toda violência foi para a cruz. Então, quando eu simplesmente abro o meu coração, quando eu abro o meu coração, quando eu deixo o Espírito Santo ministrar, eu sou liberto. Então há cura nas minhas emoções. As minhas feridas, elas são saradas, são curadas. E eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração e começa a abrir o teu coração para o papai. Fala com o papai. Eu achei um barato. Um dia meu pai estava aqui num culto e quando eu fui orar eu falei papai e ele falou assim, ele é de uma outra geração. E ele falou assim, mas que coisa interessante essa intimidade, foi muito legal isso, porque a gente pôde conversar um pouco. É exatamente isso. Ele é o Abba, é o meu pai, é o meu paizinho. E eu preciso correr para ele. Eu preciso me mover para ele. Faça isso agora. Abra o coração e diga, papai, a minha dor é essa, é essa, é essa. E eu quero começar agora esse momento em que eu quero expor diante do Senhor. Eu quero expor diante do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero expor. Eu quero expor. Oh, papai, em nome de Jesus. Escreve. Escreva. Escreva a sua dor. Escreva a sua dor. E depois você vai renunciar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você vai elaborar uma nova dimensão, levando você para um novo lugar. Deus pode ajudar você a sair desse lugar de aprisionamento, desse lugar de dor, desse lugar de angústia. Em nome de Jesus. Papai, abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa a vida dos meus amigos. Que eles sejam tocados pelo frescor da Tua presença. E a vida deles encontre uma resposta, encontre um direcionamento, encontre segurança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uau. Deus te abençoe. Deus enche a sua vida de graça. Continue aí com a gente. Curta, compartilhe. Deixe a palavra de Deus fluir na sua vida. Tem muito conteúdo no canal para você assistir. Louve ao Senhor com a gente. Deus abençoe. Em teus braços é o meu descanso. Oh Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.